Então, bom dia meninos. Mais uma aula hoje, terça-feira, né? 23 de março, nós vamos para a aula de História. Quem já está com a apostilazinha em mãos, só acompanhar na aula de História aí, no bloco de atividades, certo? O texto e as questões que estão aí, ó, na tela. A tia vai explicar o texto e as questões para vocês tentar responder sozinhos, com facilidade. Então, é só ficar atento na aula para responder as atividades, tá bom? Bora lá. O assunto de história de hoje é falando sobre os povos indígenas, né? Esses povos também têm uma história deles de como eles chegaram aqui no Brasil, como eles chegaram na América. Que a gente estuda a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? Mas também, muitos anos atrás, mais ou menos 25 mil anos atrás, né? A gente tem histórias, teorias falando sobre a chegada dos índios aqui no Brasil, certo? Sabemos que os portugueses chegou aqui no Brasil em 1500, os europeus, né? Quando eles chegaram aqui, eles chamaram esses povos nativos que eles encontraram no Brasil de índios. Por que eles chamaram de índio? Porque antes eles acreditavam que tinha chegado na Índia, então acabaram chamando eles de índio, né? E esse termo ficou até hoje. O território brasileiro, que era ocupado só por índio, aos poucos foi ocupado por os portugueses e outros povos europeus e também pelos africanos. E os índios foram perdendo seu território. Hoje, atualmente, os índios têm uma luta política para conseguir demarcar o território deles, ou seja, para ter um local proibido dos brancos, outros povos invadir, certo? Quando estamos falando de índios ou indígenas, referimos aos primeiros habitantes do Brasil, ou seja, os primeiros povos a chegar aqui no Brasil e a habitar, povoar, certo? Eles eram os habitantes originais aqui presentes quando os portugueses chegaram, em 1500. Estima-se que nessa época havia 5 a 7 milhões de indígenas, certo? Olha o tanto de povos indígenas que existia nesse período que os portugueses chegaram, né? A gente sabe que eles foram bastante massacrados, os portugueses tentaram escravizar eles, muitos dos índios morreram porque contraíram doenças dos europeus, certo? Então, tem um órgão que é a Organização das Nações Unidas que luta, né, e ajuda os indígenas a ganhar seus direitos, certo? Principalmente aqui no território brasileiro, certo? Que é a Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Ele entende que os índios, como os povos e comunidades que possuem uma ligação histórica com as sociedades antepassadas, que viveram no território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Esses povos entendem-se como grupos distintos da sociedade nacional, possuindo suas próprias formas de organização, né? A organização deles é diferente da nossa, que vivemos aqui na cidade, certo? E a gente tem que respeitar, né, a maneira que eles vivem. A presença inicial do ser humano ao Brasil está diretamente relacionada com a chegada ao continente americano. Chegaram no continente americano, foram povoando todo o continente e acabaram chegando, povoando aqui o Brasil, certo? Há 3 teorias, né? 3 teorias que falam como os índios, explicam como os índios chegaram aqui no Brasil. Tem teorias que falam que foi no período da Era Glacial, né? Aquele período que o mar ficava todo congelado e os povos, né, de outros continentes acabavam atravessando o mar, né, em uma longa caminhada e acabaram chegando no continente americano. Isso caminhando pelo gelo, mar congelado. Outras teorias acreditam que eles, por pequenas embarcações, no período também glacial, eles conseguiam atravessar o mar, porque o mar ficava pouco agitado, né? Então, eles conseguiam atravessar o mar com essas pequenas embarcações e chegar no continente americano. Mas a teoria mais aceita
é a teoria que eles atravessaram de um continente para o outro, para chegar aqui no continente americano, pelo Estreito de Berlim. Esse estreito, porque antes ele era próximo, né? Um continente tinha uma parte que triscava no outro. E aí os povos desse continente conseguiu atravessar para o outro. Vou explicar melhor na imagem para vocês entenderem. Deixa eu botar bem aqui a imagem para vocês observar como que eles conseguiram passar de um continente para outro. Olha aqui. Essa imagem bem aqui. Olha aí. Vou botar meu mais para cá para o canto. Olha só. Como que esses povos indígenas chegaram aqui na América? América bem no cantozinho, ó, cheio de seta. Seta azul tá mostrando para lá, tá vendo? Ou seja, eles saíram da África, lá do deserto do Saara, ó, passaram pela Europa, passaram pela Ásia, né? E foram andando e chegaram lá no Estreito, ó, de Berlim e atravessaram para o Alasca. Do Alasca eles foram para onde? Para a América do Norte. Da América do Norte eles foram descendo e chegaram na América do Sul, que é aqui onde se encontra o Brasil, certo? E tem essas outras teorias aqui, ó, nessa outra setazinha azul embaixo, perto dos barquinhos, pequenas embarcações, que diz que era um período em que o mar estava congelado, era uma era do gelo, era glacial, certo? Então o mar estava congelado, pouco movimento, não estava aquele mar agitado. Então eles conseguiam atravessar com essas pequenas embarcações e chegar na América. Ó, eles saindo aí da Oceania e indo até a América do Sul, certo? Então isso aí são as teorias que explicam como os índios chegaram aqui no Brasil, né? Há 25 mil anos atrás, antes dos europeus, certo? Então, para entender melhor essa aula aqui, eu também vou colocar um pouco de um vídeo aqui mostrando, né? Esse vídeo aqui mostra um pouco também dos povos americanos, certo? Como eles chegaram aqui antes dos europeus. Observa aí o vídeo. Olá, meu nome é Bruno Fernando e hoje estou apresentando o momento da história. Irei falar sobre os povos americanos. Espero que gostem. Fui. Muito antes dos portugueses, espanhóis ou os ingleses terem chegado no continente americano, sabemos que haviam muitos povos e civilizações nesta terra, até bem desenvolvidas. Também vamos conhecer os verdadeiros americanos que viveram e ainda vivem nessa terra. Os primeiros habitantes desse continente provavelmente vieram por meio do Estreito de Bering, que era uma conexão entre a Sibéria e o Alasca. Com o tempo, ela foi sumindo e os povos então se estabeleceram aqui. Na América do Norte haviam muitas tribos. Podem se classificar como clãs, já que eram compostas por basicamente famílias. Todas elas tinham seu próprio aspecto cultural e linguístico, ou seja, todos eles eram quase únicos. Isso quer dizer que apenas um pequeno detalhe poderia dizer se alguém fazia parte de um determinado clã ou não. Poderia ser um simples alimento e até mesmo uma mudança linguística. Entretanto, os clãs americanos tinham características em comum. Por exemplo, suas crenças. Muitos clãs acreditavam na existência de inúmeros seres espirituais e um único espírito criador de tudo. Seria ele o grande espírito. E muitos deles tinham xamãs, que eram designados para tarefas espirituais. Seu principal objetivo era manter a cultura viva. Muitos dos clãs também acreditavam que a terra, com seus elementos naturais, eram sagrados e deveriam ser protegidos a todo custo. Há muitos que acham que os nativos americanos eram selvagens e não civilizados. Porém, a história nos mostra ao contrário. Eles viviam em comunidades bem organizadas e apresentavam formas interessantes de administrar suas terras. Eles compartilhavam com outras tribos terras de caça, faziam alianças, tanto culturais quanto militares, formavam uniões, socializavam e formavam grandes comemorações entre seus clãs. Cerimônias religiosas eram feitas sempre entre as tribos amigáveis, com o intuito de melhorar as relações entre os mesmos e permanecer a sua cultura viva. Caso houvesse um conflito, as tribos que faziam parte de alianças se organizavam para ataques e formavam estratégias formidáveis. Às vezes os clãs tentavam se resolver sem o uso da agressão, já que então uma coisinha pequenininha poderia resultar em uma guerra devastadora.
Poderiam ocorrer também ameaças. Se algum líder de um clã que não seguisse as normas ou crenças de uma determinada região, ignorando completamente seus xamãs, as tribos que dominavam a região julgavam o líder e poderiam puni-lo. Uma das famosas punições para líderes de outros clãs era esquartejar e cortar fora a sua cabeça. Ela era enterrada por sinal de respeito, mas não teria sua cremação, já que era cerimonial para a passagem do seu espírito ao mundo dos mortos. Ou seja, iria sofrer até mesmo após a morte. Irei colocar os principais povos norte-americanos aí na tela. Eles eram, além de ser os principais povos, eram os mais poderosos da América do Norte e futuramente lutariam contra seus colonizadores. Já na América Central, comparando-se aos outros povos da América do Norte e até mesmo do Sul, eles eram mais avançados e tinham sistemas complexos, culturais e políticos. Um grande exemplo disso são os astecas e os maias, que eram avançados na medicina, agricultura, economia, astronomia, escrita, arquitetura, na arte e em sua organização militar e social. Os mesmos povos tinham crenças totalmente rígidas, tinham exércitos organizados, tinham impostos, regimes e alianças, tanto comerciais quanto militares com outras civilizações do continente. Os maias, em relação aos astecas, eram divididos em várias cidades e estados e nunca fizeram parte de um império totalmente unificado. Viviam intensos conflitos. Suas crenças eram politeístas e faziam sacrifícios para seus deuses. Eram povos criativos e artísticos, gostavam muito da pintura e da escultura. Uma civilização que se assemelhava aos astecas e aos maias, mas não se localizava na mesma região continental, eram os incas. Ocupavam as cordilheiras dos Andes e estavam familiarizados com a agricultura, arte, política e astronomia. Como os povos da América Central eram bem avançados em relação aos povos norte-americanos e sul-americanos, que ainda viviam em tribos. O povo que mais se destacou na América do Sul com certeza foram eles. Como na América do Norte, a América do Sul também era constituída por inúmeras tribos e clãs, sendo eles os tupis, guaranis, tupiquins, tamoios e muitos outros povos, que ocupavam grande parte do território sul-americano, principalmente aqui no Brasil. Esses povos eram muito diferentes uns dos outros, tinham crenças diferentes, culturas diferentes, línguas, formas de ver o mundo e entre muitas outras coisas. Comparando-se a outros povos, eram menos avançados do que os povos da América Central e da América do Norte, viviam em intensos conflitos entre si. Era também comum em algumas dessas tribos a prática do canibalismo. Claro que eles não comiam pessoas da própria tribo, não, apenas comiam guerreiros e líderes de outras tribos. Entretanto, eles eram povos bem interessantes, tinham conhecimento da arte e fabricavam ferramentas bem úteis para o dia a dia. Podemos ver que a América era bem diversificada e rica, com inúmeras culturas, povos e línguas. Porém, sabemos que hoje em dia não sobraram muitas dessas tribos na América do Norte, sendo muito raro você encontrar um exemplar hoje. Na América Central e Sul ainda pode-se encontrar tribos e povos, mas não são a mesma coisa de antes, sendo muito limitados ao progresso em relação ao passado, e as civilizações avançadas que tinham aqui acabaram por sumir ou foram conquistadas pelos colonizadores. A história pode ser um pouco cruel às vezes, mas é ela que faz da história ser a história. Tá vendo, crianças? Então, esse vídeo ele explicou, né, a chegada de todos os povos indígenas na América, certo? Tanto na América do Norte, como a América Central e como a América do Sul, que é o caso aqui no nosso país, né, o Brasil. Como os índios chegaram aqui. Então, bora voltar ali para a atividade. Olha aí. Então, pense e responda. Depois do texto, do vídeo, dá para responder direitinho. Ó. Onde vivem os indígenas? Os indígenas vivem aonde? As terras indígenas foram descobertas? Explique. E aí, as terras indígenas foram descobertas pelos europeus? Sim ou não? Você vai responder, certo? Mais outra. Os indígenas têm direito a viver em suas terras?
Os índios têm direito de viver aqui no Brasil, nas terras deles? Sim ou não? Você vai justificar. Se sim, você vai dizer por quê. Se não, por que não? Certo? A cidade é terra de indígena? A cidade aqui onde a gente mora é terra para índio? Aí você vai dizer sim ou não. A outra, porque, deixa eu ler aqui na apostila que foi melhor, porque a história e a cultura dos indígenas não são tão contadas. Por que assim a gente não vê muito em história a história dos indígenas? Outra, a cultura e os povos indígenas são protegidos? Qual é o órgão que protege eles? Eles têm proteção dos direitos deles? Tá fácil e tem no texto, né? Essa resposta. Outra. Como os historiadores explicam a chegada dos indígenas no Brasil? Como que eles acham que os índios chegaram aqui no Brasil? A tia explicou as 3 teorias. O vídeo também explica um pouco sobre essas teorias. Como que eles chegaram aqui? Certo? Faça um desenho representando o indígena no passado e representando o indígena atual. Como que os indígenas viviam no passado? E como eles vivem atualmente? Né? Tem uma diferença muito grande. Como os indígenas viviam antes da chegada dos portugueses no Brasil? Onde é que eles estavam morando? O que eles faziam antes dos portugueses chegar aqui? Aí essas 5 você vai fazer pesquisa na internet. Qual a função da FUNAI? Coloca lá e pesquisa a função da FUNAI. O que quer dizer Nicei e Sansei? Isso aí é uma pesquisa na internet, que às vezes nem no dicionário tem, tá bom? Essas palavrinhas aí. Quais os costumes dos indígenas? Quais são os costumes dele? A gente sempre vê no dia do índio sobre os costumes deles, certo? Então, vocês vão colocar aí. A maioria dessas respostas dá para você responder pelo que você já conhece dos índios. Só a quinta, a letra A e letra B, que você vai ter que pesquisar na internet. E alguma dessas outras aí você pode ter alguma dúvida e procurar no texto, né? Ou pedir ajuda para o papai e para a mamãe, tá bom? Então, essa é a nossa aula de história. Você vai responder essas 2 páginas aí e daqui a pouco eu mando a próxima aula, tá bom? Não acumule atividade, responda agora. Terminou a aula, terminou o vídeo. Se você acha que ainda está com um pouco de dúvida, repete o vídeo novamente. Se você já compreendeu tudo, faça a atividade agora, se livre logo. Se você deixar para depois, vai acumular e você vai dizer que tem muita tarefinha, porque acumulou, tá bom? Então, faça agora e daqui a pouco eu estou mandando a outra aula, tá? Bora lá.